graça e a paz de Jesus guarde o seu coração. Vou pedir para você se sentar. Hoje eu não recebi nenhum parabéns, meus irmãos. Meu aniversário hoje, ninguém me cumprimentou. Não, bom, eu vou explicar isso aí. Eu vou explicar melhor. Não, eu vou explicar melhor. Hoje não é meu aniversário físico, vamos dizer assim. Hoje eu estou completando 34 anos em que eu me batizei. 34 anos, irmãos. 25 de junho de 1989. A maioria de vocês não era nascido. Olha como que eu sou jovem. Eu sei que eu tenho esse corpinho assim de 51, com 52 anos, né? Mas, gente, 34 anos de batismo. Hoje, exatamente hoje. Encontrei um irmão sexta-feira. Estávamos lá na inauguração da nossa igreja em Maringá. Em uma das igrejas, né? E exatamente um irmão que se batizou comigo. Ele lembrou, você está lembrando que domingo nós vamos fazer 34 anos de batismo? E aí, irmãos, eu já comemorei 20, 30, mas estava esquecendo do 34. Porque realmente é um marco. O Marcos Estela, o pai, né? O seu pai que estava lá me lembrando disso. Puxa vida, que experiência, irmãos. E aí eu fico pensando como a gente tem a oportunidade de falar de Jesus com as pessoas. Estava comprando uma carninha ontem no mercado, conversando com os açougueiros ali, falando que o meu primeiro emprego tinha sido no açougue, começamos a bater um papo, dali a pouco já fomos para Jesus, e daí o cara falou assim, pastor, ora por aquele ali, que aquele ali é desviado, hein? Aí comecei a falar de Jesus, e o cara falou, eu me batizei em 2014, mas estou desviado. Aí o cara falou, não, você não é desviado não, você é convertido, só está sem igreja. Aí eu lembrei ele assim, falei, rapaz, olha, estou aqui, estou comemorando 34 anos de batismo, nunca olhei para trás, não olha para trás não, só tem um jeito de viver com Jesus, é olhando para frente, é o que Ele tem para você. Eu disse assim, você lembra da história do filho pródigo? Lembro. Você lembra o que o pai disse quando ele estava fora da casa? Ele diz assim, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então isso significa que você precisa voltar para reviver, você precisa voltar para ser encontrado, você precisa voltar para a casa do Pai. E eu fico pensando assim, você comprando uma carninha ali, pedindo desconto, sabe? Conversando ali no açougue, você tem tanta oportunidade de falar da tua experiência na fé, compartilhar Jesus, irmãos. É tão simples, né? Às vezes a gente complica, você começa, sempre vai surgir uma oportunidade de você falar do amor de Deus, como Deus transformou a sua vida. E como é importante para as pessoas se voltarem para Ele hoje. Por isso nós estamos cantando aqui, minha vida dou. É hoje, irmão, é hoje. Eu me entreguei a Jesus em fevereiro de 89, fui batizado dia 25 de junho. Mas todos os dias eu entrego novamente minha vida a Jesus, todos os dias. Não tem como olhar para trás, é só olhar para frente. Eu olho para trás só com gratidão, porque Jesus me alcançou, porque Jesus me salvou. E porque Ele me livrou de algo que me dominava, que era o pecado. Eu era escravo do pecado, eu era servo do pecado, eu era uma marionete na mão do diabo, como aqueles que estão sem Cristo se tornam. E é por isso que nós estamos aqui numa série tão especial a respeito do Espírito Santo. No domingo passado eu compartilhei da obra do Espírito Santo na experiência de conversão, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando Ele opera a regeneração, quando Ele opera aquilo que chamamos, e que Jesus mesmo afirmou no Evangelho de João capítulo 3, sobre o novo nascimento, é uma nova vida, você recebe uma nova identidade, é um novo coração capaz agora de se relacionar com Deus, você se torna realmente filho e filha de Deus, é uma nova identidade mesmo, né? Você se torna nova criatura, agora você é capaz de dizer não à tentação, não ao pecado, não ao diabo, e poder dizer sim à vontade de Deus, se relacionar com Ele plenamente. É por isso que hoje eu quero na verdade compartilhar com você, concluir a mensagem do domingo passado falando da segunda obra do Espírito Santo. E quando eu digo segunda obra é só para você entender que é de forma mais pedagógica, porque essas obras elas são simultâneas, né? A conversão ela é um marco, ela é pontual, né? E a obra da santificação ela é contínua na nossa vida. E aí eu queria que você pensasse comigo com muita atenção aqui. Você já parou para pensar como é dispendioso viver no pecado? Como é pesado, como nós gastamos uma energia psíquica, emocional absurda para poder viver no pecado, vivendo no pecado, né? É por isso que quando você vem para Jesus e você começa a se santificar,
por causa da obra de Cristo na nossa vida, a sua vida melhora em todos os aspectos, mais saúde física, mais saúde emocional, porque você tem saúde espiritual. Viver como servo do pecado, que a Bíblia diz que nós somos, sem que a natureza de Cristo esteja em nós, na pessoa do Espírito Santo, é muito pesado. Eu conheço casos e casos, eu poderia passar horas aqui para você conversando sobre como já atendi pessoas vivendo uma vida miserável porque estavam vivendo uma mentira, porque tinham que sustentar uma mentira para as outras pessoas. Já atendi homens que estavam traindo suas esposas há anos, e todo mundo olhando o cara mais feliz do mundo, mas vivendo uma vida miserável por dentro, sem paz na alma, consciência pesada. É muito duro você viver não podendo ser você. É muito duro você viver na mentira. É muito duro você viver na desonestidade. É muito duro você viver murmurando. É muito difícil e pesado você viver enganando as pessoas, enganando a si mesmo. Porque a pessoa que engana os outros, sobretudo, ela engana a si mesma. Ele é o mais enganado. É muito triste, muito pesado você viver ferindo as pessoas, ferindo a si mesmo, por ser escravo de algum vício, por ser escravo dos desejos do seu próprio coração. É muito pesado, irmãos, vivermos presos à mágoa, ao ressentimento. É muito pesado nós vivermos com desejo de vingança, com ódio na alma. É difícil demais nós vivemos em ansiedade extrema, um estresse perturbador dentro de nós. Viver no pecado, e aí eu queria que você entendesse, o pecado nos estressa, o pecado nos adoece, o pecado nos emburrece, o pecado tira o nosso discernimento, a nossa sobriedade, a nossa serenidade. Então viver no pecado é uma vida miserável, por mais que as pessoas estejam sorrindo nas mídias sociais, por mais que existam conquistas no caminho do pecado, por mais que existam muitos prazeres, porque o pecado traz prazer, momentâneo, passageiro, efêmero, mas o pecado traz prazer. Mas é uma vida miserável, porque vivermos fora do propósito para o qual fomos criados é viver uma vida sempre aquém, é um nível baixo, mesquinho, medíocre de vida. E não importa o quanto nós venhamos nos iludir com as coisas que nós conquistamos, não importa o quanto você se iluda com as coisas que você realiza, lá dentro você sabe, e você sabe o que você está vivendo. E mesmo aqueles que estão ignorantes dessa situação, que estão empolgados, que estão iludidos com as luzes desse mundo, a vida é muito pesada, a vida é muito triste. Eu sei que nós somos a geração das doenças emocionais, e o pecado não é a única razão de termos doenças emocionais. Há muitas outras razões por termos doenças emocionais, é claro. Mas nós podemos nomear que o pecado é uma delas, muito forte, irmãos. E se nós estamos talvez na geração com maior nível de doenças emocionais, psíquicas, nós podemos atribuir isso, que também nós somos uma geração onde o pecado domina as pessoas, onde o pecado escraviza as pessoas, de uma forma, que a gente vê o sinal da volta de Jesus em todo esse tempo. Por que eu estou falando isso com você? Eu estou falando porque quando a gente pensa em santidade diante de Deus, às vezes a gente pensa que é só a gente estar querendo agradar um Deus que talvez seja narcisista. Esse Deus, ele só quer as coisas do jeito dele. Deus, ele, entendeu? Por que tem que ser do jeito dele e não do meu? Muitas vezes as pessoas pensam, não, esse Deus é muito egoísta, porque Deus, ele estabelece um padrão e quer que a gente viva nesse padrão, como se Deus fosse mesquinho, egoísta e narcisista para estar pensando em si mesmo e não em nós. E eu e você precisamos entender que a questão da santidade de Deus é fundamentada no seu amor. Quando Deus diz lá no livro de Levíticos, e Pedro repete isso em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, sede santos porque eu sou santo, Deus está dizendo isso porque viver em santidade é a melhor vida que nós podemos ter. A melhor vida que eu e você podemos viver nesse mundo é uma vida livre do pecado e em plena comunhão com Deus. Então a santidade de Deus, ela nos livra desse estresse, desse trauma, dessas dores, dessa angústia, desse fardo pesado do pecado. E por outro lado, nos permite nos relacionar com Deus de amor e graça, um relacionamento pleno de comunhão e de bênção na nossa vida, de intimidade com Ele. Nós então compreendemos o propósito da nossa vida, e nós podemos viver sim uma vida com significado, pleno nesse mundo. É a melhor vida possível. Como eu disse, nós podemos nos iludir com tantas coisas, existem tantos caminhos nesse mundo, tantas ofertas para mim e para você, mas se eu e você, pelo Espírito Santo,
compreendemos o Evangelho de Jesus e rendemos a Ele o nosso coração, então nós podemos experimentar a vida do Espírito, a vida do céu em nós. Nós já estamos degustando, irmãos, aquilo que vamos viver na eternidade com Deus. A vida em Deus é a melhor vida que nós podemos viver. Eu não estou dizendo que é uma vida isenta de pecados, não é impecabilidade, santidade não é impecabilidade, mas santidade traz vitória sobre o pecado. Então, se quando você não tem Jesus, que era a minha experiência e provavelmente a sua também, quando nós não temos Jesus, o pecado é a regra, e honrar a Deus, honrar as pessoas, honrar a nós mesmos é a exceção. Quando nós temos Cristo, honrar a Deus, as pessoas, a nós mesmos, é a regra. O pecado será uma exceção. E por isso a vida é muito melhor. Temos comunhão com Deus. Eu quero que você entenda, quando nós pensamos na pessoa do Espírito Santo, que o primeiro interesse do Espírito Santo, depois da nossa salvação, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e o mundo somos eu e você, que somos convencidos do nosso pecado e da salvação em Cristo. Então, esse primeiro ministério agora é nos santificar. Através da nossa fé em Cristo como Salvador e Senhor, agora Ele quer nos levar a uma vida de santidade na prática, uma santidade pessoal. Tornar-nos santos é uma das suas principais tarefas. O Espírito Santo é o agente, realmente, é a presença santificadora dentro do coração daquele que recebeu Jesus. O Espírito Santo é a presença santificadora, é o poder santificador. Mas nós temos enfatizado aqui o Espírito Santo como pessoa e não só poder. Claro que Ele é o poder de Deus em nós, mas Ele é uma pessoa com a qual nos relacionamos. Por isso o Espírito Santo é a pessoa que nos santifica. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que são convencidos se tornam aptos de dizer sim ao amor de Deus. E uma vez que você recebeu então a salvação em Cristo, desde o momento em que você nasceu de novo pelo poder do Espírito, Deus começa uma obra de santificação na sua vida. E é importante que você entenda, nossa denominação, a Igreja Missionária no Brasil, nós temos um livro que fala das nossas doutrinas, que é o livro Eu Creio. E nesse livro a gente trata da questão de que há algumas expressões no meio cristão que são sinônimas. A inteira santificação, a plenitude do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito. O que isso tudo significa? São sinônimos. Ser cheio do Espírito Santo significa que você está pleno da presença de Deus e, obviamente, andando em santidade. É a experiência de inteira santificação. São expressões sinônimas. Porque um crente cheio do Espírito Santo é marcado pela obediência a Deus, pela vitória sobre o pecado e a presença do fruto do Espírito em todas as suas várias expressões. Às vezes a gente pensa em alguém cheio do Espírito pelas expressões carismáticas, mas ser cheio do Espírito é a vida de Deus em nós, é a vida que nós somos realmente capazes de dizer não à tentação e ao pecado na nossa vida. Eu quero mencionar um texto do apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 15, quando ele é questionado sobre a evangelização dos gentios e como o Espírito Santo desceu também sobre os gentios, lá em Atos 15, no concílio da igreja em Jerusalém. Ele explica que a vida, que a obra que estava sendo feita na vida dos discípulos, dos judeus e depois dos gentios, era a purificação dos corações. Olha o que o Pedro diz aqui, ele diz assim: Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinhas concedido, e Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Pedro está dizendo assim: o mesmo Espírito que desceu sobre nós, judeus, lá em Pentecostes, é o Espírito Santo que desceu sobre os gentios. E o que esse Espírito Santo está fazendo pela fé que eles têm depositado em Jesus é exatamente purificar os seus corações. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida de santidade. Não é uma vida apenas com dons espirituais, é uma vida de santidade, corações purificados. A obra da santificação se inicia desde o momento da nossa conversão, quando recebemos o Espírito Santo, e ela continuará até a volta de Jesus. E esse é o ministério principal do Espírito Santo na vida do crente. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, capítulo 5, ele diz assim que, fazendo uma oração pela igreja, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz: desejo de Deus sempre foi santidade. Desejo de Deus sempre foi santidade, porque o nosso Deus é santo. E aqui, quando nós olhamos a oração de Paulo por essa igreja em Tessalônica, ele está dizendo que realmente o Deus, que é o Deus de paz, santifique. Ele santifique o nosso ser, todo o nosso ser integral, espírito, alma, corpo. Porque nós vamos então estar conservados para a vinda do Senhor, vamos estar preparados para a vinda do Senhor. E ele diz aqui: aquele que o chama é fiel e fará isso. Deus é fiel, meus irmãos.
Deus é fiel? Se Deus é fiel, como Paulo diz também em Filipenses 1,6, aquele que em nós começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Deus continua trabalhando em nossa vida. Eu às vezes conheço cristãos que parece que têm uma experiência de um marco na sua vida em que Deus os salvou, mas é como se Deus tivesse parado de trabalhar, porque depois da sua salvação, eles estão vivendo uma fé muito humana, muito fundamentada nas suas capacidades, no seu esforço próprio, no seu senso de autojustiça, ao invés de depender da graça e daquele que é fiel, que começou em nós a boa obra e que vai completá-la até o último dia. E esse é um erro de muitos cristãos, irmãos. Nós andamos com Deus todos os dias, nós dependemos de Deus todos os dias, nós devemos crescer na graça e conhecimento de Cristo Jesus todos os dias, nós devemos ter comunhão preciosa com Ele todos os dias, e desfrutar da sua fidelidade, porque Ele que começou um dia a obra no nosso coração, vai completar, até o final, até a vinda de Cristo, e aleluia por isso. Agora, quando a gente fala de ser santo e santidade, é claro, no nosso contexto religioso brasileiro, a gente tem a ideia das imagens dos santos, né? Daqueles que foram canonizados pela igreja romana, então que eles são santos, e que eu e você jamais vamos atingir aquele padrão de santidade, como um São Francisco de Assis, uma vida maravilhosa, relevante, jamais vamos atender, né, uma capacidade de raciocínio teológica como de Santo Agostinho. Como é que nós vamos? Não, e aí nós nos sentimos assim, que ser santo é para uma classe, uma elite cristã, que é quase inatingível para alguém como eu e você que estamos aqui. E não é isso. Em nenhum momento é isso que a Bíblia fala sobre santidade. Na verdade, a palavra santo, ela vem de uma raiz que significa separado, apartar-se, separar-se. Quando a gente pensa Deus como santo, significa que Ele é separado de tudo que existe, de tudo que Ele criou, Ele é acima de tudo que Ele criou. Quando a gente olha a palavra santo em relação a Deus, significa isso. Tudo que caracteriza Deus como separado dos homens. Isso é Deus santo. Tudo que caracteriza Ele separado acima dos homens. E quando pensamos em nós, é tudo que deve caracterizar o cristão como separado para Deus. Ou seja, quando nós pensamos na nossa santidade, é que nós nos separamos para Deus. Nós temos uma vida diferente nesse mundo, é porque nós somos separados por Deus. Quando Ele nos salvou, Ele diz assim que nós nos tornamos povo exclusivo dEle. Ele diz que nós nos tornamos filhos e filhas dEle, então nós temos uma vida que é separada. Ou seja, uma vida exclusiva para Deus. Que nós compramos, vendemos, trabalhamos fazendo faculdade, mestrado, doutorado, servimos na comunidade como voluntários, fazemos tantas coisas que todo mundo faz. Mas de uma forma em que nós entendemos que nós somos separados, e é por isso que nós não vamos nos misturar com as coisas que não honram e não glorificam a Deus. Podemos comprar, vender, trabalhar e crescer nesse mundo e construir nossos sonhos e viver o plano de Deus aqui? É claro que podemos, no meio de uma geração corrompida e perversa, mas sabendo que nós somos separados por Deus. Santidade, irmãos, de Deus é isso. Deus é santo, Ele é o outro, além desse mundo, acima de tudo que foi criado. E quando eu e você somos santos, é que nós vivemos uma vida em harmonia com a sua vontade. Uma vida marcada pela obediência a Deus e pela vitória sobre o pecado. Uma vida marcada pela presença do Espírito Santo inundando o nosso coração, de tal forma que Ele vai nos transformando dia a dia à imagem de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo também diz em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que ele diz que nós somos transformados de glória em glória, à imagem de Cristo. Então, santidade não tem a ver com ser canonizado. Santidade tem a ver com intimidade com Deus, com a presença do Espírito Santo no nosso coração, que no dia a dia da nossa vida nós entendemos, nós somos pessoas separadas. Ou seja, se você é um marido, que você entende que você é um marido cristão, você não vai agir como qualquer marido. Você não vai tratar a sua esposa com desrespeito. Você não vai de nenhuma forma agir com violência. Você vai ser um marido que vai viver aquilo que a Bíblia diz, de honra, de respeito, de amor, de construir uma vida ao lado da sua esposa. Da mesma forma, você, mulher, santidade no dia a dia. Eu entendo que eu sou uma mulher de Deus, então eu não vou agir com raiva, com rancor, com ódio. Eu não vou dizer que você não tem vontade de trucidar o teu marido de vez em quando, eu tenho certeza que você tem, como aquela oração daquela mulher que falou: Deus, me dá sabedoria, Senhor, fazer as escolhas certas, e me dá paciência, Senhor, para eu poder lidar com meu marido, porque se eu pedir força para o Senhor, eu mato ele, Então, eu sei que você tem vontade de fazer isso, isso é normal, mas como nós somos homens e mulheres de Deus, nós vamos lidar com esses sentimentos e as muitas tentações que nós temos, e vamos procurar não pecar contra Deus, mas agir em conformidade com a sua palavra.
Santidade, irmãos, é uma intimidade consagrada a Deus. Santidade é, em essência, obedecer a Deus, viver com Deus e para Deus, é imitar a Deus, é adorá-lo, é amar e servir a Deus e aos homens por reverência a Cristo. Santidade nas mínimas, nas grandes coisas. Nós não vamos nos envolver com os grandes projetos de corrupção da nossa sociedade? Não, não vamos. Mas também nós não vamos nos envolver com um pequeno projeto que aparece no nosso computador. Santidade é quando você, homem, aparece lá aquela foto convidativa para você olhar, para buscar a sua atenção no corpo de uma mulher, e você é capaz de dizer, não vou entrar nisso aqui, porque se eu entrar eu vou gostar, então não quero. E você é capaz de dizer não. Não que você não sentiu o apelo daquilo, não que o teu coração não foi tentado por aquilo. Tentação é todo dia, irmão. Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Mas é quando você tem a capacidade, por causa da presença de Deus, sua comunhão com Deus, de dizer, não, eu não vou ver isso aqui, eu não preciso disso. Isso nas mínimas coisas, no dia a dia, somos tentados em todas as áreas. Cada um de nós tem suas áreas de fraqueza, mas nós somos tentados em todas as áreas. Às vezes as pessoas pecam, né? E quando a gente conversa com a pastora, é que eu estava num dia muito fraco, a tentação foi muito forte, pastor do céu, não aguentei. A questão não é essa da tentação forte, irmãos, é a primeira frase que a pessoa usa, eu estava num dia muito fraco. Nós temos que enfrentar a tentação numa posição de força, não de fraqueza. É por isso que Jesus, lá no Getsemane, orando, o texto que a pastora Marinês leu agora há pouco, ela disse, né, Jesus afirmou, vocês devem vigiar e orar. O Espírito está pronto, você tem hoje a capacidade de andar com Deus, você tem comunhão com Deus, mas sua carne é fraca. Então a gente tem que vigiar e orar. Se eu e você não temos comunhão com Deus, todos os dias, nós vamos estar numa posição de fraqueza. Eu estava me lembrando aqui de uma frase de um pastor escocês, que eu vou mencioná-lo no final da nossa mensagem, que ele estava dizendo assim, o primeiro rosto que a gente deve ver todos os dias é o rosto de Jesus. Primeiro rosto. E às vezes o que nós vemos todos os dias é o Instagram em primeiro lugar. São as mensagens do WhatsApp. Primeiro rosto que a gente vê não é o de Jesus. E aí a gente se embola nos dias e a gente não se fortalece em Deus para enfrentar exatamente aquele dia que temos pela frente. Bom, santidade é vida com Deus. É muito simples. É uma vida com Deus, onde, marcada por duas coisas, obediência a Ele e vitória sobre o pecado. É a gente poder olhar para uma tentação e dizer não. Lembre-se, a tentação não é uma oportunidade para você pecar apenas. Uma tentação é a oportunidade de você mostrar sua lealdade a Deus, sua fidelidade a Deus e crescer na sua santidade. Então eu quero enumerar aqui 4 verdades sobre essa questão da obra do Espírito Santo em santificar-nos a cada dia da nossa vida. Se você recebeu Jesus no seu coração, você é um filho de Deus, o Espírito Santo está trabalhando todos os dias na sua vida, porque o alvo é realmente preparar você para a eternidade. Então, a primeira verdade que eu queria compartilhar com você é que a santidade é fruto do Espírito. Muitas vezes nós pensamos que a santidade é produto da nossa disciplina pessoal. Até porque eu falei aqui, puxa, o primeiro rosto que nós devemos ver é o de Jesus, e isso exige disciplina. Mas antes de tudo, a santidade é fruto do Espírito, é o Espírito Santo trabalhando em nós. É Ele quem nos faz santos, é Ele que nos santifica, por isso Ele é a presença santificadora, Ele é o poder santificador. Por isso, quando estamos cheios do Espírito Santo, não há espaço para o pecado na nossa vida. Por isso que nós somos capazes de dizer não ao pecado. E fruto do Espírito Santo significa então que é algo que nós recebemos do Espírito, é a presença dele em nós. Nenhum ser humano se torna santo por mero esforço pessoal, nós não conseguimos. Por mais que nós sejamos disciplinados, dedicados, tenhamos zelo espiritual, nós não vamos conseguir ser santos, porque o caráter de Cristo que é formado em nós, no processo da santidade, é só o Espírito Santo que pode produzir. Então eu quero lembrar com você o texto de Gálatas 5, 22, 23, onde Paulo diz, o fruto do Espírito ele fala de 9 elementos desse fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que lei que Paulo se refere aqui? A lei do pecado e da morte. Não tem a lei do pecado e da morte sobre nós. Todo ser humano está vivendo debaixo da lei do pecado e da morte. É por isso que somos escravos do pecado. Mas uma vez que recebemos Jesus e o Espírito Santo está inundando nosso coração, estamos em comunhão com Deus, o Espírito Santo está produzindo em nós o seu fruto. E o fruto do Espírito é exatamente esse aqui.
Deus não pede que você saia daqui para amar as pessoas com o melhor que você pode fazer. Deus pede que você deixe Ele produzir amor no seu coração, gerar esse amor espiritual na sua vida. Não é para você sair daqui nessa manhã e dizer assim: puxa, eu vou ser o mais paciente possível, não vou xingar mais no trânsito, eu não vou ficar bravo quando a pessoa não dá seta no carro, ela está na minha frente, não mostra que ela vai virar. Irmão, se tem uma coisa que deixa a gente irado, é quando você está num cruzamento com pressa, e está vindo um carro, uma lesma, dirigindo aquele carro praticamente, não, a lesma é o carro, me perdoa, irmão, dirigindo o carro, e você está com pressa, e quando ele está chegando quase na tua frente, ele vira, sem dar seta, não falou que ia virar. Se tivesse sinalizado que ia virar, você já tinha entrado, não é verdade? Mas isso acontece comigo, eu sei com vocês não, né? Só comigo. É um negócio de tirar a paz, irmãos, tirar a paz, né? Por isso que o fruto do Espírito, se eu falar para você assim: irmão, hoje, puxa vida, eu li o que Paulo falou em Gálatas 5, eu vou sair daqui, eu vou ser o mais paciente possível, pastor, o mais paciente, você não vai ser, você não vai ser, eu não vou ser. Essa paciência humana não atinge o nível de Deus, irmãos. Nós saímos daqui, não vou, agora eu vou me alegrar. A Bíblia fala que alegria é uma escolha também. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, Filipenses 4:4, mas espera aí, a alegria que Deus está falando aqui é o que Ele produz, é fruto do Espírito. E aqui, quando nós olhamos esses 9 elementos, irmãos, é exatamente a vida que Jesus viveu. Foi isso aqui que Jesus viveu. Ele viveu o amor, Ele viveu a alegria, Ele viveu a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Jesus sendo perseguido, Jesus sendo pressionado de todo o tempo, você vê esse é o caráter de Cristo. Jesus sendo humilhado, esbofeteado, esse é o caráter de Cristo. Jesus sendo julgado injustamente, sofrendo a pior das injustiças, esse é o caráter de Cristo. Se você quer saber como é Jesus, olha para esse aqui, esse é o caráter de Cristo. Se eu e você estamos andando com Deus e vivendo a santidade, esse é o caráter de Cristo, é isso aqui. Por isso Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo. Viver é Cristo. Qual é o viver que é Cristo? É esse aqui. Se eu e você temos amor, temos alegria e paz, e todos esses 9 elementos do fruto. O que é maravilhoso aqui que Paulo destaca: isso é fruto do Espírito, é produto da obra do Espírito em nós. Irmãos, os dons vão passar. Como eu disse, muitas vezes quando falamos do Espírito Santo, enfatizamos os dons, muito importantes, têm a sua função, e você vai ouvir ainda sobre isso nessa série. Mas irmãos, aquilo que jamais cessa é o amor. O amor. O que nós vamos continuar fazendo na eternidade é amando a Deus. Nós não vamos evangelizar, nós não vamos precisar profetizar, nós não vamos precisar de nenhuma forma servir as pessoas, porque nós estaremos na eternidade com o Senhor, mas nós vamos continuar amando a Deus. O caráter de Cristo estará lá. O amor não cessa, o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13. Agora deixa eu só falar 3 coisas aqui então sobre essa questão do fruto, dentro desse primeiro ponto. Primeiro, que a origem então é sobrenatural, é o Espírito que produz em nós. O pastor John Stott afirma sobre isso de uma forma muito especial. É sobrenatural, é o Espírito Santo produzindo em nós, é fruto, não é obra da carne que nós produzimos, é fruto do Espírito. A segunda coisa é que esse crescimento é natural, e aqui que eu gosto da palavra do pastor John Stott, ou seja, o crescimento desse fruto é natural, precisa de certas condições para que esse fruto cresça, para que esse fruto se estabeleça na nossa vida, e aí tem o meu papel e o seu papel. O processo só é natural quando as condições estão de acordo, e aí sim, nós precisamos entender que nós temos um papel em cooperar com a produção desse fruto na nossa vida. Porque às vezes quando nós entendemos assim, puxa, a santidade é fruto do Espírito, então eu não preciso fazer nada. Já teve um grupo de cristãos na história que interpretou dessa forma, quase nos alienamos, uma atitude passiva. Não, eu e você cooperamos ativamente com o Espírito Santo. Quando você enxerga Jesus como o primeiro rosto na sua manhã, quando você tem comunhão com Ele todos os dias, você está propiciando um ambiente perfeito para que o fruto do Espírito seja produzido em você. Quando eu e você dedicamos tempo através dos meios da graça, que é a palavra, a oração, o jejum, a adoração, o serviço aos outros, quando nós temos esses meios que nos permitem acionar a graça de Deus, experimentar do Espírito, então nós estamos preparando realmente tudo no nosso coração para que esse fruto do Espírito possa ser produzido. E a terceira coisa é que esse fruto, ele realmente é gradual, como todo fruto, ele vai crescendo em nós. Isso significa que a santidade, ela tem um aspecto de ser crescente na nossa vida, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Nós podemos colaborar ativamente com a obra do Espírito em nós,
Mas lembre-se, quem produz o fruto é o Espírito. Nós preparamos o terreno do coração. Nós podemos dizer não àquilo que vai sujar a nossa mente, intoxicar a nossa alma. Mas o fruto quem produz é o Espírito. É Ele que gera a santidade. Segunda coisa, é que a santidade, então, que vai realmente se conectar com o que eu estou falando a você aqui, é resposta à ação do Espírito. É resposta. A santidade é fruto do Espírito e ela também é resposta à ação do Espírito. Eu preciso enfatizar isso aqui. Por isso o apóstolo Paulo registrou em Romanos capítulo 8, verso 13 e 14 o seguinte, ele diz assim: se vocês viverem de acordo com a carne, com a nossa natureza humana, a pastora Marinês mencionou a palavra no grego, sarx, vocês vão morrer. Vamos morrer, vamos estar mortos espiritualmente. Vamos morrer nesse mundo para Deus. Agora, se você pelo Espírito fizer morrer os atos do seu corpo, então vocês viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito, que o Espírito guia para a intimidade, chama, atrai, coloca desejo pelas coisas espirituais. Irmão, um filho de Deus vai errar e vai pecar, mas um filho de Deus vai sempre querer voltar aos braços do Pai. O filho de Deus vai sempre ter um anseio no seu coração pelas coisas de Deus. Ele não vai se sentir plenamente confortável no pecado, sem que ele tenha realmente o toque do Espírito Santo. Isso não vai acontecer. E Paulo diz assim, olha, se você viver pela carne, você morre. Que foi o que Adão e Eva experimentaram, morreram espiritualmente, perderam sua comunhão com Deus. Mas se você fizer morrer os atos do seu corpo, pelo Espírito que te habita, você não está sozinho, é o Espírito trabalhando em você, te dando poder, te dando capacidade para dizer não. É o Espírito fazendo isso em você. Você pode mortificar os atos do seu corpo. Ao invés de você ser dirigido pelos seus hormônios, você vai ser dirigido pelo Espírito de Deus. Ao invés de nós nos rendermos aos apelos da nossa carne, nós vamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. É possível porque Ele nos habita. A santidade é possível porque Deus está conosco. A santidade é possível porque o Espírito de Deus está agindo em nós, irmãos. Ele diz, vocês vão viver, porque os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E é interessante a palavra aqui, o J.I. Packer, o pastor norte-americano, ele diz aqui que essa palavra orientar tem esse sentido de buscar, praticar e apegar essa santidade de Deus em nós. Ou seja, o Espírito Santo vem produzir isso, vem nos despertar para buscar essa santidade de Deus. É por isso que o autor de Hebreus pode dizer o seguinte, ele diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nas versões mais antigas é seguir a paz com todos e a santificação. Esse seguir tem esse sentido mesmo de que você vai buscar. Ou seja, existe o nosso papel em resposta à ação do Espírito de Deus em nós, em resposta o fruto do Espírito que está sendo produzido em nós, então essa santidade irá crescer. Nós iremos propiciar que o Espírito Santo tome conta do nosso coração. Nós vamos propiciar que o Espírito Santo realmente inunde a nossa vida. Nós vamos viver em santidade, porque sem santidade ninguém vê o Senhor. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, verso 8, que só os puros de coração verão a Deus. E como que eu e você podemos ter um coração puro se somos maus? Podemos ter, porque o Espírito nos salvou, aplicou a salvação de Jesus na cruz no nosso coração, e hoje nos santifica, o Espírito Santo. É por isso que Paulo também diz, à igreja de Corinto, ele diz o seguinte, amado, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ele diz, nós temos a promessa, nós já recebemos o Espírito Santo da promessa, nós temos a promessa de que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós temos a promessa de que Ele é fiel, e Ele fará essa obra de santificação na nossa vida. Então, com base nessas promessas, nós podemos nos purificar de tudo que contamina o corpo, irmão, tudo que contamina o espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Observe aqui, é algo crescente, que nós participamos, nós cooperamos com a ação do Espírito Santo de Deus. E como eu disse aqui, nós cooperamos através dos meios de graça. Você tirar um tempo de oração em comunhão com Deus, você está cooperando com a ação de Deus de santidade. Você fazer seu devocional pessoal de leitura da Bíblia, meditação na palavra todos os dias, você está cooperando para a tua santidade. Você ter comunhão com os irmãos, você está cooperando para a sua santidade. Você servir as pessoas, está cooperando com a santidade. Você adorar a Deus todos os dias, reconhecê-lo como Deus, reconhecer quem Ele é na sua vida, você está cooperando com a sua santidade. É uma experiência tão gloriosa, irmãos, tão gloriosa. Você tem adorado a Deus todos os dias?
Você reconhece quem Deus é na sua vida? Adorar é reconhecer quem Deus é. É tão especial podermos fazer isso. Às vezes a gente pensa em adoração só com a igreja. Aqui nós estamos adorando, mas não é só isso. Adorar é todos os dias. É você olhar o nascer do sol, o pôr do sol e glorificar a Deus por aquilo que Ele está criando, que Ele criou, que manifestam a glória de Deus. É você poder unir o seu coração todos os dias. E olha o que Paulo diz aqui: purifiquemo-nos. É uma ação de purificar. Isso significa que tem coisas certas que eu vou fazer e erradas que eu não vou fazer. Isso significa que eu vou agir em prol da justiça, em seguir a paz, a justiça, o amor com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, que foi o que Paulo disse para Timóteo, e que eu vou então fugir das paixões da mocidade. A santidade, ela tem sempre esses dois aspectos: eu sigo aquilo que é de Deus para a minha vida, e eu fujo daquilo que não é. E todos nós aqui temos o discernimento do que é de Deus e do que não é. Todos nós, com raras exceções na nossa vida, sempre vamos ter esse discernimento. Isso aqui me atrai para Deus, isso aqui me afasta dele. Isso aqui me dá mais desejo por Deus, isso aqui tira o meu desejo por Deus e coloca desejo pelo mundo, pelo meu pecado, de seguir os hormônios no meu corpo. Todos nós temos o nosso discernimento. E eu e você temos a capacidade de responder ao Espírito, porque nascemos do Espírito. Alguém que nasceu de Deus e nasceu do Espírito, hoje você tem capacidade de responder ao Espírito Santo, em cooperar com Ele que habita o seu coração. É por isso que Paulo está dizendo: purifiquemos-nos, irmãos. As promessas são gloriosas, estamos fundamentados na palavra, e nós podemos aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Tememos a Deus, respeitamos a Deus, honramos a Deus, desejamos a Deus, e podemos crescer nele, crescer em intimidade. Irmãos, nós vivemos uma geração de cristãos que precisamos tanto aprender esse básico. Estou falando de coisas que para alguns de vocês aqui vocês já ouviram há anos, mas como precisamos viver aquilo que é básico, como precisamos voltar, à origem, como precisamos voltar, irmãos, aos fundamentos da palavra. O Espírito Santo opera conversão, o Espírito Santo opera santificação na nossa vida. Nenhum crente tem direito de viver no pecado, nenhum eleito de Deus, ninguém que é propriedade de Deus tem direito de viver no pecado. Nós não temos direito, porque isso ofende a santidade, a glória de Deus, e porque isso é o pior que nós podemos fazer com a nossa vida. Pecado é sempre uma tragédia, é sempre uma desgraça, sempre vai prometer prazer e vai trazer dor e tristeza a você e às pessoas que te amam. Pecado é sempre uma desgraça, irmão, sempre uma desgraça. É por isso que nós precisamos entender a ação do Espírito Santo em nós. Quantos de nós, todos os dias, não experimentamos o Espírito Santo como se acendesse uma luz vermelha no nosso painel, dizendo: olha, aqui é perigo, não vai por aqui, não abra esse site, não veja isso, não fale mal dessa pessoa, cuidado com esse teu amigo, com esse teu colega de trabalho, sai desse grupo de WhatsApp. Todos os dias nós estamos tocados pelo Espírito Santo, e aí eu e você podemos responder sim ao Espírito Santo ou não. Eu sei que é errado, mas vou dar mais uma olhadinha só mais uma vez, depois eu saio. E aí aquilo fica, aquilo fica. Não, eu sei que esse negócio não está me cheirando bem, mas, puxa, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou ficar só um mês nesse negócio aqui, só um semestre, só esse ano. É aquilo, irmãos, o pecado sempre vai levar a gente mais longe do que onde você quer chegar. Você vai ficar mais tempo do que você quer ficar, e você vai pagar um preço muito mais alto do que você está disposto a pagar, porque o pecado é uma tragédia. É por isso que nós somos chamados aqui, irmãos, a estar em comunhão com Deus e o Espírito Santo, produzindo o seu fruto, o caráter de Cristo, e cooperando com Ele, respondendo ao Espírito Santo que já habita o nosso coração. Então, santidade também é resposta à ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos toca, assim como Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos convenceu a respeito do Evangelho, da glória de Deus e como precisávamos de Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo também nos convence, Ele nos toca, Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele é o nosso ajudador, Ele está conosco. Ele vai realmente iluminar o seu coração, a sua mente, para entender: isso aqui é um caminho de pecado, isso é um caminho de pecado, isso vai te afastar, você vai romper tua comunhão com o Pai, não vá por aqui. Então eu já disse que a santidade é fruto do Espírito, mas ela também é uma resposta à ação do Espírito. A terceira coisa que eu quero mencionar aqui é que a santidade é uma experiência de conflito, irmãos, e vai ser assim a vida toda. Às vezes a gente pensa assim: puxa, será que eu vou chegar no nível onde não tem tentação? Não vai chegar. A tentação é para a vida toda, e exatamente por a gente ter os pés de barro é que a gente depende de Jesus todos os dias. Tem coisas na sua vida que você, quando vem para Jesus, nunca mais vai ser tentado.
Eu me lembro olhando agora 34 anos após a minha conversão, irmãos, teve coisas que Deus tratou comigo lá na minha conversão que eu nunca mais, irmão, nunca mais eu fiz. Acabou. Me tornei um novo homem, nunca mais eu fiz. Mas tem coisas que eu já fiz outras vezes. Tem coisas que eu sou tentado ainda até hoje, 34 anos. E é isso que me mostra, eu ainda sou fraco, a carne é fraca. Por isso eu preciso vigiar e orar, por isso que eu preciso do meu Senhor e Salvador todos os dias. Porque é uma experiência de conflito no nosso coração, irmãos. Conflito no nosso coração. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, muitos de vocês decoraram esse texto. A carne milita contra o Espírito, ou a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Porque essa natureza terrena nossa, ela é corrompida pelo pecado. Então não pense, irmão, não pense que a sua natureza humana, ela vai melhorar. A carne nunca melhora, diz um pastor amigo nosso, Carlos McCord. A carne nunca melhora, você nunca vai conseguir aperfeiçoar a carne. Por educação, não vai. A carne é sempre carne, ela sempre vai te afastar de Deus. Agora o Espírito sempre vai te aproximar do Pai. E esse conflito dentro de nós, é o que Paulo diz, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei do pecado e da morte que opera na nossa natureza humana. Se você é guiado pelo Espírito, então você não vai estar debaixo dessa lei que te aprisiona, que te escraviza, em que você sabe que está errado, mas não consegue dizer não para aquilo, ou que você sabe que é o seu caminho de Deus, mas não consegue dizer sim para Deus. Não, se você é guiado pelo Espírito, você não está mais debaixo dessa lei. Olha, Paulo diz, existe um conflito sim, mas se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei do pecado e da morte. Irmãos, esse conflito nunca vai deixar de existir. E eu estou dizendo isso aqui, não é para você dizer assim, então é assim mesmo, pastor, então acho que eu estou na média 8, eu estou mais ou menos 8,5, porque se é assim, não, o que eu estou dizendo para você é que esse conflito existe, e não é então para a gente entender assim, é por isso que eu já me rendi, pastor, eu já desisti, eu não consigo. Eu já conversei com homens que já disseram isso para mim, pastor, eu não consigo, sou mulherengo, eu não consigo, eu não vou para Jesus por causa da mulherada, e vai para o inferno com a mulherada. Eu não consigo, desistir. Esse texto não está aqui para você desistir, esse texto só está falando da realidade, para você não desanimar. Esse texto só está falando que tem uma batalha, porque essa é a realidade de todo cristão. E que, apesar de ser a realidade de todo cristão, há muitos homens santificados, honrados, que honram a Deus, honram suas esposas e suas famílias. E que apesar de todo mundo passar por esse conflito aqui, há muito jovem com seu corpo santificado a Deus e sua sexualidade santificada. E apesar de todo mundo passar por isso aqui, há muito adolescente cheio do Espírito Santo. E apesar de todo mundo passar por esse conflito aqui, há muitos cristãos vivendo guiados pelo Espírito e não pelo pecado, a lei do pecado e da morte. Quando eu estou falando desse conflito, quando a Bíblia fala desse conflito, irmãos, é só para a gente entender que o processo de morte da nossa natureza humana, da vitória sobre a carne, ele só acontece quando você submete toda a sua vida à influência e direção do Espírito Santo. E é um processo, é uma realidade que vai sempre haver o conflito. Nós sempre vamos chegar num ponto de conflito. Você experimenta isso talvez todos os dias ou toda semana. Puxa, eu estou num conflito aqui. Eu sei que isso aqui é vontade de Deus, mas eu estou desejando isso. É você quem escolhe o leme, para quem você entrega o leme da tua vida. Se você entrega o leme para o teu desejo, se você entrega o leme para Deus, para o Espírito. Se você entrega para a carne, para o Espírito. Eu e você fazemos a escolha. E podemos fazer a escolha acertada porque temos o Espírito. Podemos permitir que Ele nos guie, que Ele gere mais ansiedade, mas muitas vezes escolhemos a carne. Esse conflito não vai cessar, irmãos. É interessante, Paulo diz para Timóteo assim, para fugir das paixões da mocidade. Mas você pode ver os aposentados de 85, 90 anos jogando dominó na praça, e quando passa uma menina bonita, uma moça bonita, eles vão olhar com a mesma cobiça de quando eles tinham 15 anos. Por quê? Porque a paixão da mocidade nunca morre. Porque é produto da carne. A gente vai viver, e muitas, como eu disse aqui, há coisas na nossa vida que sempre vão ser uma batalha, sempre vão ser uma luta, irmãos.
Para algumas pessoas é falar palavrão, é guardar a língua, é não falar demais, é não falar mal da vida dos outros, é não ser fofoqueiro. Para outras pessoas é questão de honestidade, caráter, ali em relação à honestidade, a negócios, a finanças. Para outras pessoas é sempre a dificuldade, é sempre magoado, sempre ressentido, sempre guardando mágoa no coração, difícil de perdoar. Para outros é realmente a questão de ódio, de vingança, volta e meia está irado. Irmãos, todos nós temos áreas de fraqueza, esse conflito vai existir, mas não é para você se render ao conflito e dizer assim, perdi, sou um derrotado. Não é para você se levantar e dizer assim, o Espírito Santo de Deus me habita, e Ele guia a minha vida, e nesse conflito eu posso dizer sim à vontade de Deus e não à minha vontade. Nesse conflito eu posso dizer sim ao coração de Deus e não ao meu coração enganoso. Nesse conflito eu posso dizer sim ao propósito glorioso que Deus tem para a minha vida, e não ao propósito de morte que o pecado tem para mim. Nesse conflito eu posso viver pelo Espírito, eu posso viver pelo Espírito, eu posso ser guiado pelo Espírito. Irmãos, as escolhas são diárias, e você escolhe para quem você entrega o leme da tua vida, ou a carne ou o Espírito. E em último lugar, só para concluir algo que eu já mencionei aqui algumas vezes, mas só para enfatizar, é que a santidade ela é realmente progressiva. A santidade ela é progressiva, ou seja, ela é um processo na nossa vida. Eu já afirmei isso aqui várias vezes, mas estou enfatizando para você entender. Há coisas na nossa vida que nós só vamos descobrir em outras experiências, em outros dias da nossa vida, irmãos. Eu conto, pessoal, na aula do curso Descubra, quando a gente fala sobre santidade, eu conto uma experiência que foi muito marcante para mim. Eu achei que eu não era egoísta, irmãos, quando eu casei com a Andréia, né? Começamos, nos casamos, eu achei que eu não era egoísta. Então fomos vivendo a vida, 4 anos de casado, vamos ter um filho? Vamos ter um filho, foi planejado, orado, tivemos um filho. Eu achava que eu não era egoísta. Mas quando o Lucas nasceu, irmãos, eu vi como eu era egoísta, miserável. Porque daí ela começou a ser mãe, só ficava com o menino pendurado nos peitos, né? E eu comecei a pensar assim, mas cadê minha mulher? Comecei a reclamar por dentro de mim, não falei com ela, mas com uma raiva. Agora esse moleque tirou tudo de mim, agora só dá atenção para ele. Comecei a pensar, né? Que negócio é esse agora? Agora eu fiquei de escanteio. Né? E aí, irmãos, foi que Deus falou comigo assim claramente. Ué, você não dizia que você não era egoísta? O que você está pensando em você? Irmãos, nunca esqueci disso, porque foi muito duro. O ver quanto eu sou egoísta mesmo. Quanto eu penso em mim. Uma fase tão linda da vida da gente. E olha que a André é uma mulher tão sábia, que ela não me deixou para escanteio, não. Eu que era egoísta mesmo. Não deixou, não. A mulher não deixou. Porque esse é um problema na vida de muitos casais. A mulher pensa em só ser mãe e esquece de ser esposa. A André não fez isso, não. Eu que era egoísta mesmo, exigindo demais. Né? Ela sempre agiu como esposa, mas eu era um egoísta, e essa experiência, irmão, me fez ver quanto o mal que habita em mim, às vezes, é miserável, e eu não estava percebendo, como nós temos pontos cegos. Talvez quando eu tiver neto, eu vou ter outra experiência que vai me alertar, está vendo? Você achava que você tinha crescido nessa área aqui, mas você não cresceu o suficiente ainda. Tem um pastor muito famoso, F.B. Meyer, é um pastor que teve um ministério grandioso. Ele conta uma história que quando surgiu Morgan Campbell, pregando, e alguns dos discípulos dele, as pessoas que seguiam, começaram a ouvir o Morgan, e não ele, que ele foi tomado de uma inveja profunda, e ele era um homem de Deus, muito usado por Deus, mas ele conta essa experiência, de como ali ele se viu nesse conflito aqui da inveja, porque outro pastor estava sendo mais procurado do que ele, que pessoas que o ouviam estavam deixando de ouvi-lo para ouvir esse outro pastor, e ele teve que lidar com uma experiência terrível dentro dele, de inveja. E ele não via isso nele, mas naquela experiência ele viu. Por que o Espírito faz isso? Porque nós vamos passar pela crise que a gente chama, o conflito, como eu já disse, para nos levar a um novo progresso, a um novo passo, a uma nova consagração. Então, esse conflito que nós vivemos, que eu falei aqui no terceiro ponto, nos leva também ao progresso, se nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito e respondemos positivamente ao Espírito, e dizemos sim à vontade de Deus, ele nos leva a um novo nível de santidade. É assim que crescemos em santidade. Temos a crise, o conflito, e aí quando dizemos sim a Deus, nós crescemos em mais um ponto. Eu quando estou numa sala de aula, eu desenho isso aqui, porque tem gente que fala assim, não, a vida do cristão é de alto e baixo.
Às vezes a gente está lá em cima, às vezes está aqui embaixo, pastor, é assim. Não, não é assim. A vida do cristão não é assim. A vida do cristão pode ter altos e baixos, mas você está num alto e baixo crescente, sempre num nível de aperfeiçoamento, cada vez mais semelhante a Cristo. Eu tenho tentações que eu tinha quando eu tinha 18 anos ainda, mas eu já não sou mais aquele menino sujeito àquelas tentações daquela forma. Não sou mais. Aqui há uma linha de crescimento. A vida do cristão não é assim, a vida do cristão é de crescimento. É o que Provérbios 4 diz, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por isso que Paulo fala de nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor em Filipenses 2,12. Por isso, Pedro, em 2 Pedro 3,18, diz que nós crescemos em graça e conhecimento de Cristo Jesus. É sempre um progresso. Ainda vamos ter o conflito, mas cada conflito vencido pela direção e o poder do Espírito nos leva a um novo nível de santidade, a uma nova área santificada, a um novo ponto cego que não estávamos enxergando, que agora passamos a ver e compreendemos que aquilo é uma área de fragilidade na nossa vida. As experiências, irmãos, são usadas por Deus sempre. Às vezes a gente pensa que Deus está aqui para nos fazer felizes nesse mundo. Não, Deus está aqui trabalhando e nos preparando para a eternidade. Deus está aqui trabalhando em nós, formando o caráter dEle, para que sejamos cada vez mais dEle, para que possamos estar, como Paulo escreveu naquele primeiro texto, irrepreensíveis até o dia do Senhor. Deus está preparando você para a eternidade. O maior milagre é Jesus estar sendo formado dentro de você, o caráter de Cristo. O maior milagre, irmãos, é nós bebermos de Deus dessa fonte tão gloriosa e sermos cheios do seu Espírito. É por isso que aquele texto de 2 Coríntios 7,1, Paulo diz assim, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, porque nós vamos crescendo e progredindo em santidade, intimidade e comunhão com Deus. Ninguém aqui desista achando que o pecado é a regra, ninguém aqui desista achando que a vida cristã é medíocre. Não! A vida cristã é gloriosa, a vida cristã é exuberante, irmãos. Não é uma vida de impecabilidade. Vamos ter o conflito, vamos ter a crise, às vezes vamos pecar mesmo. Vamos errar, vamos negar Jesus como Pedro fez, vamos fazer coisas absurdas que a gente não queria fazer. Se fizermos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se nós andarmos na luz com Ele, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Nós vamos nos arrepender e voltar de novo para Cristo. Se você precisar se arrepender 10 vezes do mesmo pecado no mesmo dia, arrependa-se, porque não tem outro caminho, volte-se para Deus. Se você precisar se arrepender toda semana do mesmo pecado, arrependa-se e volta para Deus. Mas cada arrependimento que você fizer, cada quebrantamento diante de Deus, te leve um passo a mais no degrau da santidade, te leve a um passo mais na progressão da obra de Deus na sua vida, te leve a beber mais da graça sobre você, te leve a ter cada vez mais amor e gratidão por um Deus que não desiste de você, te leve a um novo nível de santidade com Deus. O caminho é perfeito, irmãos, o caminho é perfeito. Acho que vocês já ouviram falar, muitos de vocês, de um pregador norte-americano chamado D.L. Moody. E o Moody tinha 2 irmãs que visitaram ele um dia e disseram, nós estamos orando pelo Senhor. E o Moody falou assim, por que vocês não oram por quem não é salvo, ao invés de orar por mim? E essas irmãs disseram, não, porque nós oramos para que você seja cheio do Espírito Santo. E realmente o Moody teve uma plenitude do Espírito, uma experiência com o Espírito Santo tão gloriosa, de santificação, que ele foi tremendamente usado por Deus no avivamento nos Estados Unidos. Mas uma coisa interessante é que o Moody dizia assim, irmãos, na conversão, o crente tem o Espírito, na santificação, o Espírito Santo tem o crente, e isso é muito diferente. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar o nosso coração, mas na santificação, o Espírito Santo tem a gente, ele controla a gente, ele dirige a gente. Temos intimidade com o Espírito Santo. E esse é o propósito de Deus para todo cristão, todo aquele que Ele alcançou com a sua graça, convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa pôde receber Jesus como Senhor e Salvador. Então essa pessoa já tem o Espírito Santo, nasceu de novo. Mas uma coisa diferente é quando o Espírito Santo tem você, ele controla você. Não tem quarto escuro que o Espírito Santo não entra. Ele visita os porões da sua alma, as áreas escondidas do seu coração, e nesse progresso, nessa progressão de santidade, que vai terminar só no último dia que a gente estiver nesse mundo, irmãos, Deus vai nos mostrando os pontos cegos, as áreas de fraqueza, para que a gente possa, no meio das crises, dos conflitos, dizer sim a Ele, dizer sim à vontade de Deus. É a experiência de Isaías, que já era profeta, mas em Isaías 6, quando ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono, ele diz assim, ai de mim, porque sou pecador, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. É essa a experiência, irmão.
É a experiência de santidade, de ver a santidade de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus, e de poder reconhecer o nosso pecado e dizer: ai de mim, eu preciso de uma santificação maior. E a Bíblia diz que então o serafim tocou os lábios de Isaías como Atenaz, e que ele teve os lábios purificados, e por isso Isaías pôde dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus diz: quem irá por nós? Porque santidade gera consagração, santidade desemboca na missão, irmãos. Nós não somos santos para ficarmos num reduto, num gueto, num convento, nem no monastério. Nós somos santos para sermos gente que é sal da terra e luz do mundo, que está em missão nesse mundo. Eu queria mencionar aqui a oração do Robert McCain, que é esse pastor escocês que eu mencionei, que ele dizia assim: o primeiro rosto que eu vejo é Jesus. E ele tem uma oração que é a seguinte: Senhor, faz de mim tão santo quanto é possível a um pecador salvo. Senhor, faz de mim tão santo quanto é possível a um pecador salvo. Faz de mim, Senhor. Você já orou pedindo santidade de Deus desse ano? Nós estamos chegando no meio do ano. A gente orou por saúde, a gente orou, por livramento, a gente ora casamento, família. Você orou algum dia nesse ano de 2023 dizendo assim: Deus, me faz mais santo? Me faz mais santo, Senhor. O mais santo possível que um pecador pode ser, me faz mais santo. Eu tinha um livrinho de biografias que tinha uma menina chamada Ellen Ewing. Viveu apenas 22 anos, irmãos. Uma menina escocesa, estudou na Universidade de Glasgow, na Escócia. E é interessante que ela está num livro de biografia de grandes homens e mulheres de Deus na história da igreja. Ela não fez muita coisa, ela nunca foi longe da cidade, mais do que 100 milhas da cidade natal dela. Mas essa menina tinha uma vida tão santa que ela inspirava as pessoas. As pessoas eram constrangidas pela santidade dessa menina. E ela faleceu com 22 anos, e na biografia dela consta o seguinte: que depois de meses que ela tinha falecido, certa noite estavam reunidos vários jovens, numa hora social lá na universidade, e em um dado momento, é um pastor falando isso, a minha esposa perguntou: aquela não é a fotografia da Ellen Ewing? Quando ela fez essa pergunta, irmãos, aquela fotografia, repentinamente houve um silêncio tão pesado no ambiente, que a esposa do pastor ficou assustada, e ela indagou: Dinha, eu disse alguma coisa errada? Toda a risada cessou, e uma por uma, as pessoas foram se ajoelhando, sem dizer uma palavra, e transformaram aquela hora social em uma reunião de oração, só pela memória dessa menina chamada Ellen Ewing, pela vida tão santa e exuberante. O pastor diz assim: pensamos no fato que anos depois da morte de Ellen, só pronunciar-se o seu nome era um fenômeno tão poderoso, de constrangimento, de alguém que viveu nesse mundo em tamanha santidade. Aí ele termina dizendo assim: uma vida assim é oferecida a todos os filhos de Deus que de coração inteiro desejam ardentemente a santidade de Deus. Todo cristão pode viver a santidade de Deus, irmãos. Todo cristão pode viver, porque o Espírito nos habita. Irmãos, como igreja a gente precisa orar, que um pecador que entre por essas portas aqui, esteja no meio do seu povo, seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, e possa dizer sim à graça de Deus em Cristo Jesus. E a gente precisa orar para que todo salvo em Jesus seja santificado, jamais se acomode no seu pecado, jamais tenha uma vida espiritual medíocre, e jamais deixe de viver em santidade, que significa obediência ao Senhor, vitória sobre o pecado, intimidade com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos exatamente por isso, que o Teu Espírito venha sobre nós, que o Senhor mostre a Tua face ao coração de cada um de nós nessa manhã, Senhor, aqueles que nos assistem nesse momento, que o Teu Espírito quebrante os nossos corações, coloque sede e fome da Tua presença, que o Teu Espírito, Senhor, venha nos santificar. O Espírito Santo é a presença santificadora em nós, e nós oramos, Senhor, vem sobre nós. Se há alguém que não recebeu Jesus aqui nessa manhã como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor, que essa pessoa se renda ao Teu amor e graça disponíveis aqui. Senhor, se há alguma pessoa aqui, escrava de algum pecado, de algum vício, Senhor, de um hábito destrutivo, que está em desarmonia com o Senhor, se há alguma pessoa aqui, Senhor, pecando por ação ou por omissão, por deixar de fazer aquilo que um filho, uma filha do Senhor fazem, em viver em comunhão contigo, Pai, vem e traz convencimento, Senhor, traz quebrantamento do pecado, Senhor, que essa pessoa não saia aqui
vivendo em pecado, carregando o seu pecado, mas deixe no altar de Jesus, seja purificada, seja perdoada, seja limpa, Senhor, nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito Santo. Mostra-nos a Tua face, é o nosso desejo nessa manhã, em nome de Jesus.